Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o Victor Maciel, estagiário de língua portuguesa do projeto de recuperação da aprendizagem de Campos dos Goytacazes, e hoje nós vamos ler o texto e fazer a correção das atividades que foram passadas para vocês na nossa última aula, quando nós falamos do gênero textual de biografia. Para quem não lembra, bio significa vida e grafia significa escrita. Então, a biografia é basicamente uma narrativa da vida de alguém, contar a história de uma pessoa focando nesses acontecimentos, nesses fatos que são mais relevantes e importantes sobre a vida dessa pessoa. Geralmente a gente tem as biografias sendo feitas nas personalidades famosas, como por exemplo apresentadores como Silvio Santos, presidentes dos países, pessoas famosas da televisão ou até mesmo escritores célebres da nossa literatura brasileira. Então vamos começar lendo aqui o texto, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ler junto comigo. E vamos lá. O título é Quino, o pai de Mafalda. O cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, o Quino, foi o criador da personagem Mafalda, uma menininha questionadora que amava os Beatles e odiava sopa, guerras e desigualdades sociais. Nascido em 17 de julho de 1932, em Mendoza, na Argentina, Quino era filho de imigrantes espanhóis. Desde criança sempre gostou de desenhar. A carreira de Quino começou em 1950, desenhando para publicidade e colaborando com algumas páginas de humor. Ele publicou sua primeira tirinha aos 22 anos e o primeiro livro, Mundo Quino, aos 31. Sua personagem mais famosa, Mafalda, foi concebida em 1963, em tirinhas que ilustravam uma campanha publicitária que nunca foi ao ar, mas que a revista Primeira Plana aceitou publicar. Foi um grande sucesso. A menina de 6 anos filosofava sobre a vida, questionava a situação política de seu país, criticava as guerras e se opunha às injustiças. E claro, como toda criança de sua idade, brincava muito com seus amiguinhos, muitos deles inspirados em amigos de infância do próprio Quino. Pelo teor crítico de suas tirinhas, Quino nunca considerou Mafalda uma personagem infantil, mas a pequena argentina conquistou e conquista até hoje leitores de todas as idades. Suas histórias foram traduzidas para mais de 35 idiomas, sendo comparadas com as tirinhas da Turma do Snoopy e da Turma da Mônica em popularidade. Pelo conjunto de sua obra e, claro, pelas tirinhas de sua personagem mais famosa, Quino recebeu muitas premiações importantes, como o Prêmio Príncipe de Astúrias de Comunicação e Humanidades e a Medalha da Ordem e Letras da França. Quino faleceu no dia 30 de setembro de 2020, aos 88 anos, deixando personagens memoráveis e muita saudade. Então, nós temos aí a nossa primeira questão. Releia o primeiro parágrafo do texto. Em seguida, transcreva a passagem que apresenta Mafalda. Então, vamos voltar aqui para o nosso primeiro parágrafo, que é todo esse trecho aqui, mas ele quer que a gente transcreva, né? Tire lá do texto e escreva lá nas linhas da questão somente o trecho que se apresenta a personagem Mafalda. Aqui a gente ainda está falando do Quino, né? Então, não é nada disso. Aqui que ele começa a apresentar Mafalda, uma menininha questionadora que amava os Beatles e odiava sopa, guerras e desigualdades sociais. Então vocês só vão transcrever esse trechinho aqui, que é quando ele apresenta a personagem Mafalda. Questão número 2. Na passagem desde criança sempre gostou de desenhar, o vocábulo grifado, que no caso é sempre, foi usado para indicar uma circunstância de modo, tempo ou intensidade. Bom, quando a gente fala em sempre, dá uma ideia para quê? Dá uma ideia de quê a vocês? Dá uma ideia de tempo, concordam? Ah, eu sempre fiz isso. Ela sempre gostou de desenhar. Eu sempre fui a tal lugar. Então, dá sempre essa ideia de tempo. Então, a resposta é essa aqui, tempo. Questão número 3. No trecho, ele publicou sua primeira tirinha aos 22 anos. O pronome destacado, que é ele, retoma Quino, anuncia Quino ou interpela Quino. Quando a gente fala ele, vamos voltar lá no trecho, publicou sua primeira tirinha aos 22 anos. Vamos retomar aqui. Tá bem aqui esse trecho. Aqui ele já tinha falado sobre o Quino, ó, no início do parágrafo. E depois ele quis falar sobre ele novamente, né, que ele publicou sua primeira tirinha aos 22 anos, mas se ele ficasse falando o tempo todo Quino, 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 ia ficar muito Quino no texto. Então, uma estratégia que a gente usa é trocar por um pronome pessoal. No caso aqui, ele colocou ele. Ele significa Quino,
de quem a gente está falando. Então, a ideia aqui foi de retomar algo que a gente já tinha falado lá atrás, que foi o nome do autor. Então, a resposta é a letra A, retomar Quino. Questão número 4. Foi um grande sucesso. O texto refere-se à publicação de tirinhas da Mafalda na revista Primeira Plana, em algumas páginas de humor ou em uma campanha publicitária. Vamos voltar lá no texto, sempre façam esse exercício de voltar. Ó, aqui que ele fala, foi um grande sucesso. Vamos ver o que foi um sucesso? A revista Primeira Plana que aceitou publicar, porque antes, ó, tá dizendo aqui que nunca foi ao ar, mas a revista aceitou publicar. Então é isso que foi um grande sucesso. Então a resposta é a letra A. Questão número 5. Sublinhe os verbos neste segmento do texto. A menina de 6 anos filosofava, vem do verbo filosofar, né, no infinitivo. Então isso aqui já é um verbo. Sobre a vida, questionava, vem de questionar, é o nosso segundo verbo. A situação política de seu país, criticava, é o nosso terceiro verbo, que vem de criticar as guerras e se opunha às injustiças. Aqui nós temos o nosso quarto verbo, né, que vem de se opor. Sexta questão. Os verbos sublinhados anteriormente exprimem ações de Mafalda, estados de Mafalda ou características de Mafalda. Ações, ela fazia essas críticas, ela fazia essas questões, essas oposições. Então a resposta é a letra A. Questão número 7. De acordo com o texto, Quino nunca considerou Mafalda um personagem infantil. Identifique o motivo. Então, o motivo seria por que ele nunca considerou um personagem infantil, se ela é uma criança, né? Por causa do tom crítico das tirinhas de Mafalda, por causa da tradução em vários idiomas das tirinhas, não tem nada a ver a tradução. Os leitores de todas as idades das tirinhas de Mafalda também não tem nada a ver. Ele nunca considerou um personagem infantil porque ela tinha um tom crítico, ela fazia muitos questionamentos e muitas críticas a questões muito complexas da sociedade, né, como questões políticas e sociais. Por isso que não era considerado um personagem infantil. Porque geralmente quando a gente fala do personagem infantil, ele está focado em brincar, em fazer piada, e a Mafalda fazia essas críticas pesadas e complexas. Então, a resposta é a letra A. E a nossa última questão. Na parte, Quino recebeu muitas premiações importantes, como o Prêmio Príncipe de Astúrias, de Comunicação e Humanidades, e a medalha termina lá. O termo como introduz o quê? Exemplos de premiações recebidas por Quino, justificativas de premiações recebidas por Quino ou comparações entre premiações recebidas por Quino. Ele fala aqui, ó, que ele recebeu muitas premiações, como? Aí depois ele fala o quê? Exemplos dessas premiações, que foi o Prêmio Príncipe de Astúrias, foi a medalha, então, ele dá exemplos. Então, a resposta é a letra A, exemplos de premiações recebidas por Quino. Espero que tenha ficado claro para todos vocês a nossa correção, espero que todos tenham entendido, mas se restou alguma dúvida sobre o assunto biografia ou sobre a nossa atividade, sempre podem nos procurar lá nos grupos de WhatsApp das turmas de vocês, nós estamos disponíveis para tirar as dúvidas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.